Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver o Simple Past, o passado simples. Como usar o passado simples em inglês. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o Simple Past, o passado simples em inglês. Vamos a um exemplo. I saw Chris at the party a week ago. Eu vi a Chris na festa há uma semana atrás. Essa frase, ela está no passado. O meu verbo principal da frase, que é o verbo see, que aqui está no passado, que é o saw, ele está no passado. Então, isso me indica que a ação ocorreu no passado. E a gente também tem aqui o quando a ação ocorreu. Em inglês, existem dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, a gente, para conjugá-los no passado, a gente vai acrescentar um ED no final dele. Watched. E os verbos irregulares, eles mudam um pouquinho no passado, que é o caso do see, que conjugado no passado simples, ele fica só, see só, tá? Eles mudam um pouco. Vamos a um outro exemplo. I drove home by myself last weekend. Eu dirigi para casa sozinha no final de semana passado. Aqui o drove é o meu passado do drive. O drive também é um verbo irregular. Agora, você percebeu que em todos os dois meus exemplos eu falei quando a ação ocorreu. A week ago, last weekend. Quando a gente usa o passado simples, a gente sabe exatamente quando ocorreu a ação no passado. O passado simples, ele é usado para ações que começaram no passado e terminaram no passado. E eu sei exatamente quando aquela ação aconteceu. Aí eu vou usar o meu passado simples. Outro exemplo, he watched TV last night. Ele assistiu TV noite passada. Aqui eu também sei exatamente quando a ação aconteceu, quando a ação ocorreu. Quer dizer, a ação começou no passado e ela terminou no passado. Exatamente. Nesses casos é que eu uso o passado simples. O passado simples eu vou sempre mostrar ou sempre de alguma forma eu vou saber quando a ação aconteceu no passado. E foi uma ação que começou no passado e terminou no passado. Geralmente você vai encontrar na frase ou no contexto quando a ação ocorreu. A week ago, last weekend, last night. Isso é para se ter em mente quando a gente for usar o Simple Past. Vamos agora falar um pouco sobre a estrutura do passado simples. No passado simples, a gente precisa de usar um auxiliar para fazer uma pergunta e para a negação. O auxiliar do passado simples, ele é o did. Did he watch TV last night? Ele assistiu televisão ontem à noite? Você vê que aqui eu tenho o meu did para fazer a pergunta e o verbo principal, ele voltou para a forma infinitiva. Por quê? Porque eu tenho a presença do did. Quando a gente usa o auxiliar no Simple Past, eu não preciso conjugar o verbo principal da frase. Vamos a um outro exemplo. Did you see Chris at the party a week ago? Você viu Chris na festa há uma semana atrás? Então, aqui também você viu que o see voltou para a forma infinitiva. A gente não está mais trabalhando com só, porque a gente tem o did. Sempre quando usar o auxiliar, o verbo volta para a forma original. E a gente vai precisar usar o auxiliar na pergunta e na negação. She didn't go to the beach last week. Ela não foi para a praia na semana passada. Aqui o didn't é o did plus not, que é a contração, não que é a forma contraída, que a gente vai ver mais. Mas aqui eu tenho a presença do did. Então, se eu tenho a presença do did, o meu verbo volta para o infinitivo. Para recapitular, quando a gente trabalha na afirmativa, o meu verbo é conjugado no passado. Quando a gente trabalha com uma pergunta ou com uma negação, que eu tenho a presença do auxiliar, que é o did, eu não conjugo o verbo no passado. Isso no caso do passado simples. E quando a gente usa o passado simples, quando a gente fala de uma ação que aconteceu no passado, começou e terminou no passado e
a gente sabe exatamente quando ocorreu. A gente tem na frase ou no contexto o quando a ação ocorreu, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, mais uma dica. Nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. E aqui nós postamos um vídeo toda segunda-feira. Thank you for watching. Bye bye.